Bom dia, segundo ano A. Hoje nós iremos trabalhar o terceiro poema do livro Alguma Poesia, escrito por Carlos Drummond de Andrade. Ao longo dessa obra, podemos perceber uma espécie de batalha, uma disputa entre o clássico e o moderno. Devemos lembrar do movimento artístico-cultural que foram as vanguardas europeias. Estas trouxeram inúmeras propostas inovadoras, que tinham o objetivo de quebrar com aspectos tradicionais da arte e romper com a concepção do que é belo. Em 1922, temos a Semana da Arte Moderna, que foi fortemente influenciada pelas vanguardas e seus ideais e valores. Ela buscava mudar a perspectiva estética da arte brasileira. Alguma poesia pode ser enquadrada na primeira fase do tempo modernista, que era onde os autores e artistas estavam mais preocupados em quebrar com as barreiras e focar no projeto estético. Em Casamento do Céu e do Inferno, podemos perceber forte influência do cubismo, que estava em alta no século XX, e também significativas mudanças na forma de escrever. É um poema livre, significa que não tem nem rimas nem métrica, e ele trata de assuntos corriqueiros e exalta aquilo que não é valorizado, e esta é a verdadeira revolução. Carlos Drummond nasceu em 1902 e foi um dos principais autores do segundo tempo modernista. Esse poema é o terceiro do livro Algum Poema que tem gênero lírico. Casamento do Céu e do Inferno. No azul do céu de metileno, a lua irônica, diurética, é uma gravura de sala de jantar. Anjos da guarda em expedição noturna, velam sonos púberes, espantando mosquitos de cortinados e grinaldas. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas, incorporadas à Via Láctea, vaga lumeando. Por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. Diabo tem uma luneta, que varre léguas de 7 léguas. E tem um ouvido fino que nem violino. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Diabo espreita por uma frincha. Lá embaixo suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas? Suspiram manso de amor. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda, e a carne penetra na carne. Que a vontade de Deus se cumpra. Tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Casamento do Céu e do Inferno. Logo de início, no título, notamos os 3 temas principais abordados no poema: o amor, o sexo e a religião. Em seguida, o cubismo revela-se na sobreposição de imagens que vão sendo construídas ao longo da poesia e nas passagens que ocorrem de maneira simultânea em ambientes diferentes. Além disso, o título demonstra uma ironia à célebre obra do inglês William Blake, chamada O Matrimônio do Céu e do Inferno, na qual o bem, representado pelo céu, e o mal, pelo inferno, entram em conflito no mundo e, embora sejam opostos, se complementam. Uma espécie de yin-yang, sabe? Enquanto isso, Drummond não estabelece compromisso com nenhum dos dois, visto que critica tanto São Pedro, por dormir, quanto o diabo, por observar tudo, principalmente os momentos de intimidade. No azul do céu de metileno, a lua irônica, diurética, é uma gravura de sala de jantar. Logo a princípio, podemos perceber o caráter antirromântico do texto, já que o autor utiliza termos técnicos e objetivos, que não são essencialmente poéticos, como metileno e diurética. Estes podem estar se referindo ao próprio Carlos Drummond, que apesar de nunca ter exercido a profissão, foi um farmacêutico. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A estrofe fala da lua, de aura idealizada e inatingível, que é deslocada até a sala de jantar, onde é vista como mera gravura, desprovida de qualquer sentimento ou subjetividade. Com essa descida até o mundano, ela não mais inspira poetas, alimenta paixões ou é vislumbrada por muitos. Ela perde seu posto como algo superior e significativo e passa a ser enfeite, na situação mais ordinária possível. Ela se torna um quadro de gosto duvidoso na sala de jantar. Anjos da guarda em expedição noturna velam sonos púberes, espantando mosquitos de cortinadas e grinaldas.
Podemos ver os mosquitos como a poesia moderna tentando adentrar o véu que separa a poesia moderna da clássica. Esses anjos são os guardiões dos bons costumes, que tentam impor as regras e combater o novo. Por outro lado, os mosquitos podem ser vistos como sonhos sexuais, que são vistos como pecado pela Igreja Católica. Então, o autor critica a importância da virgindade e da santidade para a moral cristã. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmalhadas, incorporadas à Via Láctea, vagalumeando. Uma escada em formato de espiral aparece por onde as virgens escapam. Seu formato é uma alusão ao movimento, muito valorizado pelas vanguardas europeias. Ela simboliza a tentativa de conciliar as transformações, já que chega no mesmo ponto que partiu, porém mais alto. As virgens que representam os bons costumes tresmalham, ou seja, escapam do véu. Elas não são condenadas ao inferno ou enviadas ao céu, e sim incorporadas à Via Láctea. Isso é uma referência ao poema de Olavo Bilac, Virgens Mortas. A palavra vagalumeando nos mostra que seu brilho não é contínuo, e sim fragmentado, o que é uma referência ao cubismo. A expressão diz que evoca a ironia do autor, pois nos mostra que algo foi dito, porém não foi comprovado. Isso pode ser um questionamento de Carlos à religiosidade. Como as virgens que representam os bons costumes que marcam a arte e poesia clássica escapam pela escada, essa pode ser vista como a primeira pintura cubista ou como a Semana da Arte Moderna. Por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. Diabo tem uma luneta, que varre léguas de 7 léguas, e tem um ouvido fino que nem violino. Nesses versos, Drummond cita a presença do diabo em todas as situações e espaços do mundo, indicando que ele tem conhecimento dos momentos de intimidade e permanece consciente observando especialmente aqueles seduzidos pelo sexo quando menos esperam. Já em Ouvido Fino e Violino, você nota uma das pouquíssimas rimas do poema, e que representa justamente uma crítica a esse modelo tão venerado nas poesias clássicas, já que, no primeiro tempo modernista, o principal objetivo dos autores é substituir o projeto estético dos poemas. São Pedro dorme e o relógio do céu ronca mecânico. Diabo espreita por uma frincha. Aqui, Drummond desafia o catolicismo a culpar São Pedro por não estar cumprindo seu papel de guardião do céu da melhor forma, visto que ele dorme e até ronca, enquanto o diabo permanece atento. Lembremos também que estamos falando de um casamento entre o céu e o inferno, e como o casamento é uma relação em que ambos precisam ceder, nessa parte, é São Pedro quem dá espaço para a propagação do mal pelo diabo. Além disso, essa ideia de que ele observa todos os momentos explica o voyeurismo das virgens nos céus, as quais se interessam pelos assuntos devassos do mundo e até eróticos. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Dessa forma, temos um claro paralelismo com Olavo Bilac em seu poema Virgens Mortas, e uma ideia de que o indivíduo é incapaz de fugir de suas ações, sobretudo do pecado, ou seja, as relações sexuais antes do casamento. Lá embaixo, suspiram bocas machucadas, suspiram rezas, suspiram manso de amor. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda, e a carne penetra na carne. Mais uma vez, o diabo com o olho torto de tanto espreitar pelo pecado aqui na terra, se depara com homens e mulheres que esqueceram de Deus e pararam de rezar. Agora, suspiram manso devido às suas confissões de amor. O ato sexual, descrito como carne penetra carne, pode ser interpretado como a rendição ao desejo carnal. De certa forma, ocorre a santificação do prazer. Algo considerado erro e pecado se transforma no culto de algo tão sagrado quanto o amor. O corpo, uma vez impuro, se une à alma, nos dando mais uma forma de casamento e conciliação. Como São Pedro dorme profundamente, não há nenhum tipo de vigilância divina, o que dá espaço para o homem agir por impulso e seguir seu coração, algo que Carlos Drummond não condena, já que o homem se revela nos seus aspectos mais tendenciosos. Que a vontade de Deus se cumpra. Tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. A frase, que a vontade de Deus se cumpra, mostra que o pecado decorre da vontade de Deus, já que foi criado por ele. No texto, Deus está deixando o diabo agir como ele quiser, porque eles estão casados, e em um casamento, um cede ao outro. Laura e Beatriz, criadas por Petrarca e Dante, respectivamente, são uma referência ao poema Ela, de Álvares de Azevedo. Nesse poema, as meninas são a representação máxima da beleza idealizada e espiritualizada. Essas mulheres só vão para o céu pois elas não existem na realidade, ou seja, não pecam. O que o autor se refere como o resto são os pecadores, ou seja, todas as pessoas reais.
bravo.